paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Amém. Paulo está reclamando aqui da incredulidade dos judeus. Eles têm os motivos. Uma mentira foi falada, os apóstolos, discípulos roubaram o corpo de Jesus. E também eles esperavam um Messias, alguém com uma espada na mão, um libertador. Não foi assim que Jesus veio. Jesus veio para ensinar o reino de Deus, para ensinar a conduta correta, para ensinar a paz, apesar de que ele mesmo disse: eu não vim trazer paz, mas sim dissensão, porque todos aqueles que recebem Jesus como Salvador são odiados por aqueles que não têm Jesus no coração. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, nem por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que acontece? Sara tinha Jacó pelo filho predileto, já Isaque tinha Esaú pelo filho predileto. É o que não pode acontecer. Nós temos 2, 10, 20 filhos, temos que amá-los igualmente. É claro que você dá a mesma educação para os 20, mas tem sempre 1, 2 que não seguirá a mesma educação que você deu. Por isso, não tem que fazer: eu gosto desse, eu não gosto daquele, eu gosto daquele, não gosto desse. Não é assim. São todos filhos e têm que ser amados da mesma forma. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me houver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Quando Deus fala para Moisés: endurecerei o coração de Faraó, já expliquei lá atrás que Deus respeita a autoridade, a arrogância, a ignorância de Faraó. Não, Faraó é isso, Faraó aquilo, mas não se preocupe, eu estarei contigo nesta peleja. E o que acontece? Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão e Arão falava com Faraó. Moisés não falava diretamente com Faraó, como nós vemos em muitos filmes por aí. Então, Deus, ele respeita o nosso caráter, ele respeita a nossa posição. Porém, se você reconhecendo que Deus é Deus, como Faraó reconheceu: Moisés, pega todo mundo, tudo que você quiser e some daqui. Mas chegou uma hora que ele viu que o filho e o neto
não ressuscitavam, o que ele fez? Vamos atrás, vamos pegar, matar, aniquilar. Aí Deus falou, agora chega, né? Já dei muita chance, você me viu, você me conheceu, você me reconheceu e quer fazer tudo errado de novo? Agora aqui é um ponto final para você. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filho do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Aqui Paulo diz que Deus, como oleiro, ele fez vasos de honra e vasos de desonra. Então Deus fez simplesmente para aniquilar, para destruir? Claro que não. Vamos pegar o caso de Judas Iscariotes primeiro. Ele esteve com Jesus, ele viu Jesus, ele recebeu os ensinamentos de Jesus, mas ele fez o quê? Tão somente o que era da vontade dele, tão somente esperando que o que ele fizesse fosse dar certo. Mas não é a vontade de Judas, é a vontade de Deus. Deus criou um vaso de honra e ele criou outro vaso de honra também. Só que o primeiro vaso foi honrado e o segundo resolveu ir para a perdição. Ele foi para o roubo, ele foi para as drogas, ele foi para tudo que não devia. Então esse é um vaso de desonra. Quando Deus fala vaso de honra e vaso de desonra, não é porque ele já criou assim, não é porque ele fez assim, é porque a pessoa tem o livre arbítrio, como nós vimos ali atrás, de escolha. E a pessoa escolhe o certo e a pessoa escolhe o errado. Deus coloca na nossa frente o bom e o melhor, mas tem gente que prefere o quê? As bolotas dos porcos. E você faz o quê? Por isso que ele disse: o povo de Israel foi escolhido, mas é para os gentios, é para aqueles que não são israelitas, é que Jesus veio. E estes me aceitarão. Estes que não são o meu povo, estes serão agora o meu povo. Estes que não me conhecem, estes me chamarão de Pai, porque vocês me rejeitaram, mas aquele para o qual agora eu estou indo, estes me amarão, de livre e espontânea vontade, em espírito e em verdade. Capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, já foi dito, nós temos que falar, mas eles não querem ouvir. Eu não posso fazer nada, nós temos que falar. A pessoa tem que crer, colocar no coração a verdade e depois falar com a boca: eu creio na verdade e eu quero essa verdade para mim. Tão somente para que a alma seja salva. Deus quer que todos sejam salvos, mas Ele respeita a tua opinião, Ele respeita a tua posição, apesar de que não gosta do que você faz, não está de acordo com os teus pensamentos, não está a favor das tuas palavras, mas Ele te respeita e quer o quê? Que você reconheça que Ele é Deus, saia do teu caminho errado e se achegue a Ele, faça a vontade dEle. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus também se queixa das nossas atitudes, das nossas ações. Não estou de acordo com isso, não estou de acordo com aquilo, porque Ele nos ama. E este povo, que agora não pertence a Israel, mas conhece Jesus, somos nós.